Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Juliana e hoje vamos aprender a fazer essa bolsa em crochê usando fio de malha premium. Se você já conhece o meu trabalho, deixa logo seu like no começo do vídeo para não esquecer. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Assista até o final o vídeo e se você gostar do conteúdo, deixa seu like e um comentário, que me ajuda muito a continuar esse trabalho. Para fazer essa bolsa, a gente vai precisar dos seguintes materiais: agulha de crochê de 7 milímetros e uma menor para fazer os arremates, que eu vou usar uma de 4,5 milímetros, tesoura, fundo para bolsa em couro, esse meu tem 22,5 centímetros por 11,5 centímetros, uma alça regulável em couro, essa minha ela tem 2,5 centímetros de largura, duas argolas articuladas de ferro, um coração articulado em ferro e duas ponteiras. Eu vou deixar as lojas que eu comprei, o fundo, a alça e as ferragens na descrição do vídeo. Alguns desses itens eu comprei pela internet e outros eu comprei pessoalmente aqui no centro de Recife. Se você tiver a tag da sua loja, também já deixa separado para adicionar. O fio que eu usei foi da marca Noble e ele tem 35 milímetros, cada rolo tem 140 metros e eu utilizei pouco mais da metade do fio e eu usei mais do preto, que é o fio que a gente vai começar o nosso trabalho aí pelo fundo. Dele eu terminei usando um pouco mais, mas eu acho que ele rendeu muito bem, a textura dele também é excelente. A gente vai começar aí com a primeira cor, eu escolhi o preto, né? Já fazer um degradê de preto, cinza e off-white. Você vai puxar o fio deixando um pedaço grande, razoavelmente grande na ponta, porque a gente vai usar esse pedaço no final para ficar um acabamento mais bonito. Então, você deixa uma sobra grandezinha aí. Você vai usar a sua agulha menor, que eu estou usando a de 4,5 milímetros, vai colocar no buraquinho e vai fazer pontos baixíssimos por toda a extensão do fundo. Cada buraquinho você vai fazer um ponto baixíssimo, lembrando de não deixar muito apertado, senão o fundo vai ficar repuxando. E aí você vai fazer isso até o final. Chegando no último ponto, você vai pegar aquela sobra inicial que eu pedi para você deixar um pedaço maior e em vez de puxar o fio do rolo, você vai puxar esse pedaço final aí, aquela sobra. Você vai puxar esse último ponto da sobra, vai passar por dentro do ponto anterior e vai puxar todo o fio. Feito isso, você vai passar a sua agulha por baixo das duas perninhas do primeiro ponto da carreira e puxar todo o fio novamente. E agora, você vai voltar esse fio por dentro da última correntinha da carreira e por trás do ponto, pelo mesmo buraquinho onde o fio veio. Ele vai voltar, formando assim essa última correntinha perfeita, sem emenda nenhuma. Não dá para saber onde que começa e onde que termina essa carreira aí de pontos baixíssimos. Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira. Você vai colocar a sua agulha dentro do buraquinho e dentro da sua correntinha, de preferência no mesmo local aonde você terminou. E agora você vai puxar o fio do novelo, do rolo, do novelo, não sei como você prefere chamar. Você vai puxar o fio do rolo e vai fazer pontos baixos por toda a extensão aí desse fundo, só que nas quinas você vai fazer um aumento. Serão 2 pontos baixos em cada quina.
Cheguei aqui na minha quina, eu já fiz o primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer o segundo no mesmo buraquinho. E dessa mesma forma eu vou fazer nas 4 quinas, 2 pontos baixos. Chegando no final dessa carreira, a gente vai subir o ponto com o fio do rolo, normalmente, mas na hora de a gente puxar a correntinha desse ponto, a gente vai puxar a sobra do fio. Passa por dentro e puxa todo o fio. Feito isso, a gente coloca a nossa agulha embaixo da primeira correntinha, passa o fio por baixo com a agulha e volta esse fio pelo mesmo buraquinho de onde ele veio. Só que tanto pela perninha da correntinha, como também pela argolinha que fica atrás dessa perninha da correntinha, como eu estou mostrando aí no vídeo. Você vai passar a agulha por dentro da argolinha e por dentro da perninha da correntinha. E puxa o fio lá para trás. Pronto, você pode ver aqui, ó, que ficou um acabamento perfeito na lateral e no fundo. A gente não consegue distinguir onde que começa e onde que termina. E tá pronto o nosso fundo. Agora a gente vai começar a fazer a subida das laterais. Vamos trocar de agulha agora. Peguei a minha agulha de 7 milímetros. E eu vou começar mais ou menos ali pelo mesmo lugar. Não precisa ser exatamente no mesmo pontinho, não. E para começar a nossa subida, eu também já vou começar a esconder esse meu fio de sobra. Eu vou começar a passar ele por dentro dos meus pontos. Para subir as minhas laterais, eu vou colocar a minha agulha no meio da correntinha, pegando a perninha de cima, e também a argolinha, que fica na parte interna, junto dessa perninha da correntinha que eu estou pegando. Vou passar minha agulha por dentro deles dois, tanto da correntinha como dessa argolinha. E vou puxar o meu fio do rolo, fazendo assim um ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo por toda a extensão dessa primeira carreira. Aí eu estou repetindo o movimento, olha, coloco a minha agulha dentro da perninha da correntinha e também da argolinha. Deixo o fio de sobra por dentro, porque aí, quando eu fizer o meu ponto, ele esconde esse fio e já vai ficar um acabamento sem eu ter que me preocupar com isso depois. Lembrando sempre de deixar essas subidas um ponto mais frouxinho, para não ficar nada repuxado, nada apertado. Cheguei aqui no final da minha carreira e aí eu vou colocar a minha agulha embaixo da primeira correntinha, embaixo das duas perninhas e puxar o meu fio para trás. Puxar aquela minha argola para trás do último ponto. Eu dou uma puxada no fio para que não fique uma coisa muito folgada. Puxo e deixo um tamanho que fique razoavelmente do tamanho de uma correntinha normal. Eu vou colocar a minha agulha dentro das duas perninhas do meu ponto da carreira de baixo. Duas perninhas, dentro das duas perninhas, tanto na frente como atrás desse ponto. E aí eu puxo o meu fio, subo o meu ponto, encaixo a argolinha que ficou lá atrás na minha agulha e puxo o meu fio do rolo para fazer assim o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto agora, eu vou colocar a minha agulha no meio das duas perninhas da correntinha que fica na parte de cima.
E depois eu desço um pouco mais a minha agulha e coloco entre as duas perninhas do ponto de baixo, tanto na frente como atrás. Subo o meu ponto e puxo o fio. Dessa forma eu fico com um detalhezinho ali na frente. E então o próximo ponto eu faço um ponto baixo, centrado, normal. E depois eu coloco a agulha dentro das duas perninhas da correntinha que fica em cima e depois eu desço um pouco a minha agulha e coloco no meio das perninhas, fazendo o ponto centrado. Puxo o fio, dou a altura e faço o meu ponto. Eu vou fazer esse revezamento aí, um ponto baixo centrado e um ponto passando pelo meio da correntinha que fica na parte de cima e depois eu desço a agulha e faço um ponto centrado. Então, faço um ponto centrado normal e um ponto por dentro da correntinha. Um ponto centrado e um ponto por dentro da correntinha. Vou fazer isso por toda a carreira e já volto. Vamos começar agora a segunda carreira desse estilo de pontos e nessa segunda a gente vai fazer o contrário. Em vez de começar com o primeiro ponto baixo centrado, a gente vai começar com aquele ponto que a gente pega no meio da correntinha na parte de cima, né, da correntinha do ponto. Aí na parte da frente, eu já puxei o meu fio para trás, como você está vendo aí, e na parte da frente eu vou ter 2 fios. Você vai tentar ali colocar a agulha no meio, se não der, você dá uma puxadinha ali com a unha e coloca a agulha no meio desses 2 fios que ficam na parte da frente. Depois você desce um pouco mais a agulha e coloca ela na metade das duas perninhas, entre as duas perninhas do ponto de baixo. Vai puxar o fio do rolo, subindo assim seu ponto e deixa a argolinha lá atrás solta ainda, você só vai pegar depois. Puxa o seu fio, sobe o ponto, encaixa a argolinha na agulha e puxa a correntinha desse ponto. Pronto, fizemos o primeiro ponto agora. E a gente vai seguir alternando. A gente fez o pontinho pegando a perninha da correntinha, o próximo então vai ser um ponto baixo centrado. E assim por diante. Eu vou seguir subindo na cor preta até eu ter 6 carreiras de cor preta, contando já com a primeira. Terminei aqui as minhas 6 carreiras na cor preta, eu vou cortar o meu fio, fazer o meu acabamento da cor preta aqui. Eu puxo todo o fio, passo minha agulha por baixo da primeira correntinha, ali as duas perninhas da primeira correntinha, puxo meu fio para trás e esse fio vai voltar de onde ele veio, né? Entrando ali tanto pela argolinha como pela perninha da correntinha. Puxo ele lá para trás e para baixo. E pronto, esse fio aí eu vou esconder quando eu for subindo a minha próxima carreira, que vai ser na cor cinza agora. Começar ali mais ou menos de onde eu parei, mas não é obrigado a ser exatamente onde eu parei, né? Mas o ideal é que seja mais ou menos por ali. Eu vou colocar a minha agulha no meio das duas perninhas da correntinha de cima. Aí eu desço um pouco mais e coloco no meio das duas perninhas do ponto de baixo. Puxo meu fio, dou altura a esse ponto e faço a correntinha desse ponto. Lembrando agora de manter os 2 fios juntinhos ali por trás, de uma forma que já vou escondendo com os meus novos pontos, certo? Toda a minha carreira agora vai ser desse jeito, eu não vou fazer alternando. Eu vou fazer sempre pegando no meio da correntinha da parte de cima e metade no meio do ponto da parte de baixo. Hoje eu tô com um leve problema de dicção, mas eu espero que vocês relevem, me perdoem um pouco. Mas vamos lá, coloca a agulha no meio das duas perninhas da correntinha da parte de cima e
desce um pouco mais a agulha e faz o ponto centrado, sobe o ponto, puxa o fio. Faz isso por toda a extensão dessa carreira. Terminamos a primeira carreira, gente. Agora a gente vai seguir o mesmo fluxo, mesmo padrão que a gente fez lá na cor preta, quando a gente terminou a primeira carreira. A gente finaliza aqui passando esse fio lá para trás e a gente vai começar com o ponto baixo centrado. Puxo, eu coloco a agulha ali no meio do meu ponto de baixo, puxo o fio, dou altura a esse ponto. Deu uma enganchada aqui, eu acho que eu puxei errado o fio. Vamos de novo. Dez a 0 para o fio. Venha, homem. Agora foi. Pronto. Dá altura a esse ponto, encaixa a argolinha que ficou lá atrás na agulha e puxa o fio, formando assim meu primeiro ponto. E agora eu vou começar a revezar. O próximo ponto vai ser pegando na correntinha de cima e depois no ponto de baixo, sempre pelo meio. Duas perninhas da frente e duas perninhas atrás. Da altura, puxa o ponto. E assim eu vou fazer por toda a extensão dessa carreira até completar 5 carreiras na cor cinza. Eu vou fazer 5 carreiras na cor cinza. Foram 6 pretos, vou fazer 5 na cor cinza. Terminei aqui na cor cinza, então eu vou cortar o meu fio e vou fazer o acabamento. Fiz 5 carreiras na cor cinza. Puxo todo o meu fio, puxo ele para trás por baixo da primeira correntinha. Faço esse fio voltar pelo mesmo lugar que ele veio, lembrando de puxar pela argolinha lá atrás da correntinha. E já deixo ele ali prontinho para já esconder ele quando eu for subindo a próxima cor, que vai ser a branca. Você escolhe ali mais ou menos um lugar próximo de onde você terminou, puxa o fio, lembrando que a primeira carreira da cor é pegando no meio da correntinha que fica na parte de cima do trabalho. Coloca ali a agulha no meio da correntinha, depois desce ela mais um pouquinho para que ela entre nas duas perninhas do ponto que fica logo abaixo. Puxa o fio do rolo. Lembrando ali de já encaixar os dois fios, né, o branco e o cinza, para já ir fazendo o acabamento. Puxa o ponto. E assim eu vou fazer por toda a extensão dessa minha carreira, sempre colocando a agulha no meio da correntinha que fica na parte de cima. Isso faz um detalhe bem bonito na finalização da peça. Fiz 5 carreiras na cor branca, igual como eu fiz na cinza. E agora a gente vai fazer um detalhe na parte superior da bolsa. A gente vai fazer esse fechamento aqui dessa carreira normalmente, puxa o fio para trás e a gente vai fazer essa carreira toda pegando sempre na perninha da correntinha que fica na parte de cima. Então, esse primeiro ponto, você lembra que eu já ensinei, né? Você coloca ali na divisão dos dois fios que ficam na frente, desce um pouco a agulha para entrar no ponto que fica abaixo, puxa o fio e sobe o ponto e puxa o fio. Próximo ponto, da mesma forma, sem fazer revezamento aí de diferença de pontos. Vai fazer sempre pegando na correntinha da parte de cima. Vou fazer isso por 2 carreiras. Terminei aqui as últimas 2 carreiras, daquela forma que eu expliquei, só pegando na correntinha. Agora eu vou cortar o meu fio
fazer o arremate aqui dessa última sobra de fio. Vou puxar ele lá para trás, formando assim a correntinha perfeita, né? Faço o retorno dela por ali. Eu vou esconder esse fio ali por trás. Entrou meio errado ali atrás, vou fazer novamente. Pronto, agora sim. Com a ajuda menor de 4,5 milímetros, que é a que eu gosto de usar, eu vou esconder esse fio lá atrás da bolsa, na parte interna, passando por dentro dos fios, dos pontos. Essa bolsa ela vai ter um enforcador que eu vou fazer com uma correntinha. Então, vou fazer mais ou menos entre 60 a 70 centímetros de correntinha, mas eu não vou cortar esse fio, tá certo? Porque caso precise aumentar um pouco essa correntinha, aí eu já aumento, ou se precisar diminuir, eu também não vou perder tanto fio. Terminei aqui a correntinha, eu terminei precisando fazer um pouco mais e ficou em torno de 90 centímetros essa correntinha. Aí esse nozinho inicial aqui, eu vou tirar esse nozinho para ficar uma coisa mais delicada. Mas é opcional, tá? Você escolhe se vai querer tirar ou não. Eu achei melhor tirar e coloquei já a minha ponteira em um dos lados. Vamos começar a colocar nosso enforcador. Eu gosto de colocar ele aqui nessa fileira, mas fica a seu critério. Eu escolho mais ou menos um espacinho que fique uns 4 dedos no meio. Eu passo aí pela parte da frente, pelas laterais e atrás, mais ou menos no olhômetro. Não sei se vocês conhecem essa medida, olhômetro. Realmente é uma medida bem interessante para as crocheteiras. Gente, essa parte do acabamento é sempre bom a gente ter atenção para deixar os detalhes de uma forma mais externa. Por exemplo,
Essa correntinha, ela tem um lado que é a frente e um lado que é o avesso. Então, na parte de trás da bolsa, que é onde fica a maior parte da correntinha aparecendo, deixar o lado da trancinha de uma forma mais exposta. E aqui eu já fiz o laço, né? Verifiquei que o tamanho da correntinha estava ok, então cortei o fio e coloquei a segunda ponteira. Cortei o excesso aí do fio. Agora vamos colocar as ferragens. Dos dois lados eu fiz dessa forma. Onde a cordinha do enforcador passa, eu escolhi dois pontos que fiquem mais ou menos no meio deles e na carreira de baixo do enforcador. E aí eu passei essa argolinha, pegando 2 pontos bem no meio de onde passa o enforcador. Fiz da mesma forma dos dois lados. Vamos fazer agora o tassel. Eu escolhi o fio cinza para fazer ele. E aí eu vou fazer na mesa mesmo, mas você pode escolher alguma plataforma, pode ser um celular, capinha do celular, para você fazer essas voltas. Eu vou contar 10 voltas, então vão ficar 20 fios no meu tassel. Aí eu vou cortar o meu fio. Agora eu vou cortar mais um pedaço de fio que tenha mais ou menos 2 vezes o tamanho aí do fio do meu tassel. Vou passar ele ali por cima, na parte onde vai ficar a parte superior. Vou passar esse fio aonde eu vou prender o meu tassel ali e vou dar um nozinho. Se você gostar de um tassel mais cheinho, você coloca mais fios aí dentro, seu dobro até. Agora você vai organizar para que esse nozinho fique na parte de dentro do tassel. Vai cortar a parte de baixo, né? Separando ali todos os fios. Vou cortar mais um pedaço de fio que tenha mais ou menos o dobro do tamanho do fio do meu tassel. E vou enrolar ele dessa forma, ó. Passo uma ponta por cima, para cima. E dou uma curvinha ali na parte de baixo. Seguro ali com o meu dedo. E vou girar esse fio aí que tá para a esquerda, enrolando o meu tassel. Mais ou menos dessa forma, assim. Eu não tenho muita prática em fazer tassel. Eu faço raramente. É por isso que eu tô demorando um pouquinho mais. Mas pode fazer aí que vai dar super certo. É só ter paciência, concentração. Que se eu conseguir, você também consegue. Dá uma giradinha. Faz umas 3 voltas, já é suficiente.
Terminando aí as voltas, você vai passar o seu fio por dentro daquela argolinha que a gente deixou no começo. Agora você lembra aquele fio que ficou para cima? Pronto, você puxa esse fio que ficou lá em cima solto para cima, você dá um lacinho e esconder esse lacinho que tá prendendo o tassel lá por dentro. Vai ficar um acabamento bem discreto. Você vai puxando devagar que ele vai entrar. E aí esse fiozinho aqui que ficou pra cima, eu vou passar ele aqui por dentro. Com a ajuda da minha agulha menor, eu vou puxar ele para ele vir aqui por baixo. Dá aquela ajustadinha, puxadinha nos fios, para ele ficar bem organizado. Aí eu vou encaixar ele aqui na minha lateral ou na parte da frente. Vai depender do seu gosto, é bom porque ele é móvel, inclusive o cliente pode usar até como um chaveiro, que não seja na bolsa. E você vai escolher qual vai ser o tamanho, mais ou menos aí, do seu tassel, para cortar ali as pontas, deixando todas as pontas de mesmo tamanho, igualzinho. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com qualquer sugestão, crítica, nem que seja um emoji. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha e até o próximo. Tchau, tchau!